Você já se perguntou se a Bíblia fala sobre ciência? Pois prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai desafiar o seu entendimento e mostrar que a palavra de Deus sempre esteve à frente do seu tempo. Hoje, vamos explorar 20 fatos científicos impressionantes revelados na Bíblia, alguns deles escritos milhares de anos antes da ciência moderna sequer sonhar em descobri-los. A Terra suspensa no espaço. Em Jó 26, versículo 7 está escrito: Ele suspende a terra sobre o nada. 1500 anos antes de Cristo, enquanto muitos acreditavam que a terra repousava sobre o dorso de um animal gigante ou sobre colunas, a Bíblia já afirmava que ela flutua, livre no espaço. A ciência só confirmou isso mais de 3.000 anos depois. Quem revelou isso a Jó, senão o próprio Criador? Tudo é feito do invisível. A Bíblia também declara em Hebreus 11:3: As coisas que se veem não foram feitas do que é visível. Somente no século XIX, a ciência descobriu que toda a matéria é composta por átomos invisíveis a olho nu. A palavra já dizia isso há 2 milênios, quando a ideia de partículas invisíveis era impensável. Os caminhos dos mares. Em Salmo 8, lemos sobre os caminhos do mar. Séculos depois, o comandante Matthew Maury, considerado o pai da oceanografia, inspirou-se nesse versículo e descobriu as correntes marítimas, verdadeiros caminhos que percorrem os oceanos. Hoje, essas correntes são vitais para a navegação e para o clima global. Mais uma vez, a Bíblia falou primeiro. A luz que fala. No livro de Jó 38, versículo 35, Deus pergunta: Podes enviar os relâmpagos para que saiam e te digam: Eis-nos aqui? Parece poesia, mas pense bem. Relâmpagos que são enviados e trazem mensagens. Séculos depois, descobrimos que a luz e as ondas eletromagnéticas podem sim transmitir sinais. Rádio, televisão, internet, tudo que hoje conecta o mundo. Uma pergunta feita por Deus a Jó há mais de 3.000 anos, respondida pela ciência moderna. A entropia. Tudo se desgasta. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 6, que a terra se envelhece como uma veste. Isso é exatamente o que a segunda lei da termodinâmica afirma. Tudo tende à desordem e ao desgaste com o tempo. A palavra de Deus descreveu a entropia universal muito antes de a física formular suas leis. Os tesouros da neve. Em Jó 38:22, Deus pergunta: Entraste tu nos tesouros da neve? Hoje sabemos que cada floco de neve possui um desenho único, belíssimo e matematicamente perfeito. Um tesouro microscópico revelado só depois da invenção do microscópio. Mas Deus já havia mostrado isso a Jó há milênios. As nascentes do mar. Ainda em Jó 38:16 está escrito: Entraste tu até as nascentes do mar? Somente há poucas décadas, com câmeras subaquáticas, os cientistas descobriram fontes hidrotermais jorrando do fundo dos oceanos. Nascentes do mar, exatamente como descrito na Bíblia, milhares de anos antes da ciência submarina. O animal gigante de Jó. No livro de Jó, capítulo 40, dos versículos 15 a 24, Deus descreve o beimote, um animal gigantesco, herbívoro, com cauda semelhante a uma árvore e ossos fortes como ferro. Por muito tempo acreditou-se que fosse uma metáfora, mas a descrição se encaixa perfeitamente com os grandes dinossauros saurópodes conhecidos pela ciência moderna. Circuncisão e o 8º dia. Em Gênesis 17:12, Deus ordena que o menino seja circuncidado no 8º dia. Hoje sabemos que exatamente nesse dia, o corpo do bebê alcança o pico da vitamina K e da protrombina, essenciais para a coagulação sanguínea. Um detalhe científico perfeito revelado por Deus há milhares de anos. Emoções e saúde física. A Bíblia ensina em Provérbios 14:30, um coração tranquilo é vida para o corpo. E em Provérbios 15:30 diz que a alegria do coração ilumina o rosto e revigora os ossos. A medicina moderna confirma: emoções saudáveis afetam positivamente o corpo. A palavra já sabia e nos ensinava o poder da mente e do espírito sobre a saúde. Quarentena e isolamento sanitário. Em Levítico 13:46, o doente deveria permanecer isolado fora do acampamento. Deus já ensinava o conceito de quarentena há cerca de 3.000 anos antes de a medicina entender a transmissão de doenças. Foi só no século 17 que o homem percebeu o valor desse princípio. Os 5 elementos do universo. Logo no início, em Gênesis 1, versículos 1 e 2, a Bíblia revela tudo. 1. O tempo.
No princípio. 2. O espaço, os céus. 3. Matéria, a terra. 4. O poder. Deus criou. E 5. Movimento. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Toda a estrutura do universo descrita em uma única frase. Simples, completo, divino. A sequência correta da criação vegetal. Em Gênesis 1, versículos de 3 a 11, vemos a ordem exata. Primeiro a luz, depois a água, o solo e, por fim, as plantas. A ciência confirma. A luz é essencial para a fotossíntese e a vida vegetal. A sequência bíblica é cientificamente precisa, mesmo escrita há mais de 3.000 anos. A rotação da Terra. Jesus disse em Lucas 17 que em sua volta alguns estarão dormindo e outros trabalhando. Em um mesmo instante será noite em um lugar e dia em outro, uma descrição perfeita dos fusos horários e da rotação terrestre. Séculos antes de Galileu, a Bíblia já revelava que o planeta está em movimento, o Sol em movimento. O Salmo 19, 6 declara que o Sol faz o seu percurso de uma extremidade dos céus à outra. Durante séculos, pensava-se que o Sol era imóvel. Hoje sabemos que ele se move a quase 1 milhão de quilômetros por hora, viajando pela galáxia. Mais uma vez, a Bíblia tinha razão. A expansão do universo. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 22, escreveu que Deus estende os céus como uma cortina. Em pleno século XX, os astrônomos descobriram que o universo está se expandindo exatamente como Isaías descreveu há mais de 2.500 anos. O número incontável das estrelas. Em Jeremias 33, 22 está escrito: o exército dos céus não pode ser contado. Na antiguidade, os homens acreditavam que havia pouco mais de 1.000 estrelas. Hoje, sabemos que são bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. A Bíblia sempre declarou que são incontáveis. Astros e medição do tempo. Em Gênesis 1, versículo 14, lemos: haja luzeiros no firmamento dos céus, para sinais, estações, dias e anos. É exatamente isso que a ciência moderna confirma. As estações, os dias e os anos são determinados pelo movimento da Terra em relação ao Sol e à Lua. A astronomia apenas confirmou o que a palavra já dizia. Higiene e água corrente. Em Levítico 15, 13, Deus ordena que o corpo seja lavado em água corrente. Séculos depois, a medicina descobriu que lavar-se em água parada espalhava doenças. Hoje, a higiene com água corrente é um dos fundamentos da saúde pública. A sabedoria divina sempre esteve à frente. Adão e Eva, científicos. E por fim, estudos genéticos modernos descobriram algo impressionante. Todos os homens compartilham traços genéticos de um ancestral masculino comum, o chamado Adão do cromossomo Y. E todas as mulheres descendem de uma única Eva mitocondrial. A ciência moderna, sem perceber, acabou confirmando o relato de Gênesis. Esses fatos não são coincidência. Eles mostram que a Bíblia não é apenas um livro espiritual, é um livro de verdades, sabedoria e precisão. Escrita por homens inspirados por Deus, ela contém conhecimentos que desafiaram a lógica humana e anteciparam descobertas científicas de séculos futuros. A Bíblia é viva, poderosa e absolutamente confiável. Ela é a prova de que o Criador do universo é também o autor da palavra. Agora é a sua vez. Conhece mais curiosidades da Bíblia que a ciência já confirmou? Escreve aqui nos comentários. Queremos te ouvir, aprender juntos e fortalecer essa comunidade de fé e conhecimento. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e continue aprendendo sobre a sabedoria que vem do alto. Porque quanto mais a ciência avança, mais ela confirma a palavra de Deus.